Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje, Jesus e a Legião, parte 2. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade! Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Que bênção! Estamos aprendendo sobre os grandes feitos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, não é mesmo? Já aprendemos muita coisa e hoje nós temos mais uma parte da Bíblia para estudar. Muito bem, corre lá, pega a sua Bíblia. Vamos ler o texto e vamos estudar e vamos aprender um pouco mais do nosso Salvador Jesus. Crianças, hoje nós vamos falar sobre Jesus e a Legião, a parte 2, tá bom? Vamos continuar a nossa história. A tia Dai começou a semana passada falando sobre esse texto bíblico e hoje nós vamos aprender um pouco mais, certo? Olha, os extraordinários feitos de Jesus. Muito bem. E onde está essa história? Está lá em Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20. Já pegou a sua Bíblia? Está aí. Vamos abrir o texto e vamos ver o que o Senhor tem para nos falar? Crianças, quando a gente começou a falar sobre os milagres de Jesus, nós aprendemos um pouquinho sobre o fato de que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem poder sobre a natureza, não é mesmo? Aprendemos que Ele é 100% homem, que Ele é 100% Deus e que Ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre a natureza. Muito bem. O que mais, hein? E hoje, o que nós vamos aprender? Na semana passada, a tia Dai falou que Jesus, contou a história de Jesus e o Gerazeno, o homem que estava possesso. Vocês se lembram que o inimigo aprisionava aquele homem? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse texto. Crianças, olha, nós vamos ver o seguinte, olha. Quando Jesus chegou nessa terra dos Gerazenos, ele havia atravessado o mar da Galileia, acalmado a tempestade, e quando ele chegou naquele lugar, logo veio ao seu encontro um homem que estava sofrendo muito. Vocês se lembram? Por que ele sofria? Ele sofria porque o inimigo aprisionava aquela vida. E hoje o inimigo também aprisiona muitas pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ainda não conhecem ao Deus verdadeiro, o Deus que nos ama e nos protege. Ainda não conhecem o Jesus que morreu na cruz para nos salvar, nos libertar de todo o mal. Esse homem era aprisionado pelo inimigo. A Bíblia nos conta que as pessoas daquele lugar acorrentavam este homem. E ele morava, sabe aonde? No cemitério, coitado! No cemitério, coitado! O cemitério é um lugar onde as pessoas podem morar? É um lugar legal para se viver? Não é como a nossa casa, como a cidade que a gente pode ir e vir. O cemitério é um lugar onde a gente coloca as pessoas mortas, não é? Os vivos não moram ali no cemitério, mas ele morava ali. E ele vivia quebrando as correntes. O inimigo ele tinha força para quebrar as correntes e ele tomava conta do corpo daquele homem. Diz também a história bíblica, aqui em Marcos, que ele vivia se cortando com cacos, que ele vivia se batendo e se prejudicando. Por quê? Porque o inimigo ama as pessoas? Não. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não pode oferecer nada de bom para as pessoas. Então, o inimigo pode aprisionar as pessoas. É interessante que você saiba disso. E aí, então, que mais? Esse homem ele estava aprisionado pelo inimigo, não é mesmo? Morando no cemitério, entre os sepulcros,
se cortando e ele não parava preso, ninguém conseguia prender. A segunda lição que a gente vai aprender aqui, ó, é que Satanás, ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo tem todo o poder. Por mais que Satanás tenha poder, ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo. Ele tem poder sobre o mal. E o inimigo sabe disso, Satanás sabe disso, não é mesmo? Quando Jesus chegou lá naquela cidade, logo esse homem endemoniado veio, e a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 6 de Marcos 5, diz assim, ó, quando de longe aquele homem viu Jesus, ele correu e adorou a Jesus. Isso mesmo, ele reconheceu quem era Jesus. O diabo sabe quem é Deus e sabe quem é Jesus, sabe que Jesus o derrotou na cruz, não é mesmo? E depois no versículo 7, a gente vê assim, ó, exclamando com alta voz, ele disse, que tenho eu contigo, Jesus, Jesus, Filho de Deus? Satanás sabia que Jesus tinha chegado ali e sabia que ele ia ter que sair fora, né? Que Jesus ia libertar aquele homem. Satanás sabia disso, não é mesmo? Então, Satanás conhece quem é Cristo, né? Então, a primeira lição a gente viu que o inimigo aprisiona as pessoas, aquelas que ainda não têm Jesus como seu Salvador, tá bom? Nós que somos salvos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que o diabo não nos toca, não nos toca. O diabo, ele nos faz tentações, ele nos tenta, mas ele não pode fazer mal contra a nossa vida, porque nós somos do nosso Senhor Jesus, e Jesus cuida de nós como filhos amados, com muito amor e carinho, e ele não deixaria jamais o diabo tomar a nossa vida e o nosso corpo, tá bom? Então esse homem, ele era aprisionado porque ele não era de Jesus. E depois a gente viu que o inimigo sabe quem é Cristo, porque ele conversou, ele disse quem era Cristo, ele adorou a Cristo, ele reconheceu o poder de Jesus. Depois, ó, a gente aprende o seguinte, o inimigo é forte e poderoso. Isso mesmo, ó. O inimigo é forte e poderoso. Vamos ver o versículo 9 de Marcos 5, ó, versículo 9. Você tá com a sua Bíblia aí? Diz o seguinte, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Quem perguntou? Jesus perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Crianças, será que Jesus não sabia que eram muitos demônios que estavam prendendo aquele homem? Sabia, porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas sabe por que Jesus perguntou? Porque os discípulos estavam com Jesus. E Jesus viu ali uma boa oportunidade de ensinar aos seus discípulos que o diabo também tem poder. E que nós devemos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder contra o mal. Jesus estava ensinando os seus discípulos e também as pessoas daquela cidade. Porque aquele homem era muito conhecido, esse homem aí possesso pelo demônio. A cidade inteira tinha medo dele, as pessoas tentavam prender, ninguém nunca tinha conseguido ajudar aquele homem. Então Jesus veio para mostrar para aqueles discípulos naquele momento e para as pessoas da cidade o quanto ele tinha poder contra o mal. E quando Satanás responde assim, ó, Legião é o meu nome, sabe o que quer dizer isso? Legião era um termo usado para dizer sobre os soldados. Quando se tinha 6.000 soldados, era uma legião, era chamado de legião. Então, significava que eram muitos demônios, tá bom? E a gente aprende, então, que Satanás, ele tem poder. E aí, então, ó, outra coisa que a gente vai aprender aqui, ó, lição 4, vamos ver. O inimigo é derrotado por Cristo. Crianças, olha, quando Satanás falou para Jesus assim, né? O que tenho eu contigo? Ele sabia que Jesus ia libertar aquele homem. Que Satanás e os seus anjos caídos, né? Aquela legião, aquela quantidade de demônios,
teria que sair e parar de atormentar aquele homem, né? E aí eles pediram para Jesus, falaram assim, não manda a gente para outro lugar, né? Então ia passando por ali, a Bíblia conta, uma manada de porcos. Ó, versículo 13 diz assim, versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles não queriam sair daquele lugar, né? Uma coisa importante para a gente dizer aqui é o seguinte. Jesus, quando ele veio do seu ministério terreno, o objetivo principal dele era sim ter poder sobre Satanás. Ele sempre teve poder sobre Satanás, porque ele é 100% Deus, né? Como a gente viu. Mas o objetivo principal não é destruir definitivamente Satanás. Satanás, ele age de acordo com a permissão de Deus, mas ele ainda age. Haverá um dia no juízo final em que Jesus destruirá definitivamente Satanás. Satanás será lançado no lago de fogo, né? E será exterminado, será preso ali, colocado ali por Deus. Mas nesse momento, o que Jesus fez? Jesus expulsou o demônio desse homem, libertou a vida dele, né? Limpou a vida dele daquela prisão de Satanás, porque Satanás aprisionava aquele homem. E mandou que os demônios fossem para os porcos, uma manada de porcos que estava passando ali. Antigamente, no Velho Testamento, os porcos eram considerados animais impuros, né? Não se comia porcos, carne de porcos, os judeus principalmente. Então, os demônios foram jogados nos porcos e os porcos caíram pelo precipício, né? E conta a Bíblia que aquele homem foi totalmente liberto do poder de Satanás. E quem fez isso? Jesus Cristo, porque ele tem todo o poder contra o mal, não é? Se a gente continuar lendo aqui o texto, vai dizer o seguinte, que aquele homem ficou totalmente diferente. As pessoas da cidade viram aquele homem liberto por Satanás e ficaram admirados de ver o que Jesus tinha feito, né? Quem não gostou muito disso foi o dono dos porcos, os donos dos porcos, né? Porque os porcos caíram precipício abaixo. E quando Jesus estava indo embora, o homem perguntou para Jesus, deixa eu ir contigo, eu quero ser teu discípulo, eu quero te seguir, porque o Senhor libertou a minha vida e transformou a minha vida. Imagine, um homem que vivia cortado, vivia no cemitério, não é? Preso por correntes, não tinha família, não tinha convívio com ninguém. Que tristeza era a vida dele, não é? E ter a sua vida totalmente liberta do poder do mal. Foi isso que Jesus fez. Libertou aquele homem do poder do mal. E aí Jesus disse assim para ele, olha, não, você não vem comigo. Você vai para a sua família e você vai contar para as pessoas o que eu fiz por você. Como Deus libertou você do poder do mal. Então, crianças, olha, Jesus tem todo o poder contra o mal. Mas a gente também não pode se esquecer que o inimigo pode aprisionar a nossa vida, não é? Com alguns vícios, com medo, colocando mentira na nossa cabeça. Vocês se lembram que nós estudamos a armadura de Deus? Olha, a couraça da justiça, o escudo da fé. Nós cremos que Jesus tem todo o poder contra o mal. E nós temos uma outra arma, ó, a espada do Espírito. Na Bíblia é a nossa arma principal contra o inimigo, assim como Jesus lutou contra o inimigo. Citando versículos bíblicos, nós também devemos ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para a gente lutar contra Satanás, não é? E aquele que é de Jesus Cristo, o inimigo não lhe toca, certo? Quanto poder o nosso Deus e o nosso Jesus Salvador tem contra o mal. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor, não é mesmo? Muito bem, crianças, que história linda, não é? Agora, então, ó, nós vamos ver uma outra coisa aqui. Existe uma grande e terrível guerra espiritual e nós estamos nela. No nosso dia a dia,
Como eu disse, Satanás anda ao nosso derredor, tentando nos destruir e tentando nos derrubar. Como que ele faz isso? Olha, muito cuidado com a internet, hein, crianças? Tem muita coisa ali que não é legal da gente ver. Desenhos que podem causar medo. Deus quer que a gente sinta medo? Não, Deus quer que a gente sinta segurança e alegria e paz, tá bom? Existem muitos joguinhos de violência. Deus quer nos ensinar sobre a violência? Não. Então vamos tomar cuidado. A mentira, o palavrão, os pensamentos ruins. Existe uma guerra espiritual e nós estamos nela. Que mais? O diabo é nosso inimigo e quer nos assustar e nos destruir. Vamos usar então o nosso escudo da fé, pensando no nosso Deus poderoso, tendo certeza disso, e a espada do Espírito, tendo sempre os versículos bíblicos guardados na nossa cabeça para a gente lutar contra isso? Olha lá, ó. Jesus é o grande vencedor, porque o nosso inimigo tem poder, mas o nosso Jesus Cristo tem todo o poder do mundo. Ele é muito mais poderoso, tá bom? E ele nos garantiu, lá em Hebreus diz assim, ó, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus está sempre conosco e nós somos guardados por ele, tá bom? Ele não dorme. Então, por isso, nós não precisamos ter medo. Com Jesus, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Ó, V de vitória, porque o nosso Jesus venceu Satanás lá na cruz, quando ele morreu na cruz. Venceu o nosso último inimigo, que era a morte, né? Lá na cruz. E ressuscitou para nos salvar, para nos dar vida e para nos trazer paz, tirar do nosso coração todo medo. Nós devemos confiar que o nosso Jesus tem todo o poder contra o mal, não é mesmo? Olha, é mais um milagre de Jesus que a gente aprendeu, não é? Na primeira história, Jesus acalma a tempestade, Jesus tem todo o poder sobre a natureza, sobre a criação. E depois nós aprendemos que Jesus tem todo o poder sobre as forças do mal. Muito bem, crianças, vamos orar então? Vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para cumprir um papel tão importante, não é? Que veio para vencer o mal, que veio para vencer o pecado, para pagar a nossa dívida na cruz e nos trazer toda a segurança, não é? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, que venceu o mal, Senhor, que tem todo o poder, Senhor, contra o nosso inimigo, contra o teu inimigo, Senhor. Nós queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer o mal, que o Senhor nos ajude a resistir às tentações, a resistir, Senhor, à mentira, ao medo, à falta de fé, Senhor, a resistir, Senhor Deus, às mentiras que têm sido lançadas na cabeça das crianças, ó Pai. Ajude cada um dos pequeninos da nossa igreja, Senhor Deus, a entender do teu amor e do teu poder, Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, crianças? Que mais, hein? Tem atividade hoje? Tem. Olha só que legal. Eu vou pedir que você recorte tiras de papel e aí você vai fazer elos de uma corrente, tá vendo? Você se lembra que o homem, ele era preso por correntes e que Satanás não deixava ele ficar quietinho lá, sempre soltava aquelas correntes, mas ele continuava preso por Satanás, porque ele se cortava, ele morava no cemitério, ele não tinha família, ele era triste, ninguém convivia com ele. Mas Jesus Cristo veio e quebrou a verdadeira corrente que prendia aquele homem. Qual era? A corrente da escravidão do mal. Satanás não pôde mais tocar na vida dele, não é? Então nós vamos fazer essa correntinha simbolizando tudo que pode prender a nossa vida, não é? Todo o pecado, olha, o medo, os vícios. O que é vício? Uma coisa que a gente não consegue dominar,
Não é mesmo? Olha, às vezes a televisão nos prende, a internet nos prende, os joguinhos nos prende. E a gente nem consegue mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer as atividades da escola dominical, não é? E então isso aí vai simbolizar aquilo que pode nos prender de verdade. Mas você tem que se lembrar de quem é que te liberta, que é Jesus. Muito bem, faz a atividade, coloca lá no grupo do WhatsApp, tem muita gente participando e é super legal ver as participações lá. A Laís, o Theo, o Davi, o outro Davi, quem mais? A Gigi, o Alan, o Paulinho, o Luca colocou lá a atividade, o Pedro Henrique, que está lá em Campinas e manda para a gente ainda. Tantas crianças que estão de parabéns, tá bom? Continua colocando lá a sua atividade, certo, crianças? Um beijo então para você, fica com Deus e eu espero você com a sua atividade lá no nosso grupo e até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau!